proteção de Deus e na forma regimental, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Está em discussão a ata da sessão anterior. Se há algum destaque? Alguma emenda? Aprovada a unanimidade. Também tem a aprovação da sessão da ata, a ata da sessão solene alusiva aos 127 anos do Tribunal de Justiça. Se houver algum destaque, alguma emenda? Aprovada a unanimidade. Julgamentos. Tem duas sustentações, uma do processo físico, doutor Bruno, mas o relator do desembargador Cláudio não chegou ainda, e tem o outro do PJE, da relatoria do desembargador Saraiva, é o 4, em que é impetrante Flávio Medeiros Lucena e outros, Francisco Lucena, José Roberto de Assis, Paulo César da Silva, Pedro Carlos Bezerra, Batista de Souza, Ricardino de Lima Pinho, e o Estado do Rio Grande do Norte, e outros. A advogada doutora Cátia Maria Lobo Nunes, está em mesa, desembargador Saraiva? É do PJE. Senhor presidente. Tem sustentação oral? Pois não. O senhor advogado se dispensa a leitura do relatório? Doutora Cátia, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, que já é publicizado. Então, Vossa Excelência está com a palavra na forma regimental. Excelentíssimo senhor desembargador João Rebouças, presidente deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, através de quem saúdo a todos os integrantes dessa corte com a seguinte mensagem: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Flávio Medeiros Lucena e outros, nos autos mandados de segurança em julgamento, contra ato comandante-geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, em face do Estado do Rio Grande do Norte, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos. Os impetrantes concluíram o curso de formação de soldados da Polícia Militar no ano de 2005, conforme publicação em BG, com resultado final em 14 de setembro de 2005. Ressalto, Excelência, que o policial Idelbrando Diógenes PG de Oliveira é mais moderno que os impetrantes, com número de praça 2004-0523, com nota final 799, inferior dos impetrantes, conforme eu demonstrarei a seguir. BG de 172, e esse quadro se encontra nos autos. José Roberto de Assis, 2004-007, teve nota 9.12. Francisco Lucena, 2004-0018, nota 901. Paulo César, 2004-0050, nota 878. 2004-0188, Ricardino, nota 838. Pedro Carlos Bezerra Batista de Souza, 2004-0248, nota 8.30. Flávio Medeiros Lucena, 2004-0259, nota 829. Mesma turma, Idelbrando Diógenes PG de Oliveira, 2004-0523, nota 7,9. Como podemos comprovar, excelências? Idelbrando, ele foi já promovido a terceiro sargento, mesmo não tendo intertício, tendo nota inferior e sendo mais moderno que os impetrantes. E é por isso que fere de morte o princípio da isonomia. Olha, em 21 de abril de 2016, os impetrantes foram promovidos a cabos da Polícia Militar, BG, de 29 de abril de 2016, BG 078. Já o militar Idelbrando Diógenes P. de Oliveira, que pertence à mesma turma que os impetrantes, no entanto, mais moderno, foi promovido a cabo posteriormente aos impetrantes, em 14 de setembro de 2016, publicado no BG 171. Ora, o BG de 29 de abril,
ele promoveu a cabo todos os impetrantes. E essa pessoa, Idelbrando Diógenes PG de Oliveira, foi promovido a cabo em 14 de setembro. Portanto, ele só tem um interstício mínimo exigido para que ele possa ser promovido em 14 de setembro de 2019. No entanto, ele já foi promovido a cabo, a sargento. Os impetrantes foram promovidos em 29 de abril de 2016. Publicado no BG 078, havendo sim preterição. Preterição, ambos da mesma turma, notas inferiores e mais modernos, e foram preteridos pela pessoa de Idelbrando. Havendo sim a preterição e não observando a hierarquia, ferido de morte, o princípio da isonomia, excelências. A antiguidade, quando ocorre na Polícia Militar, é muito importante, porque a vida de um militar, a questão da antiguidade, vai ser parando para as promoções, inclusive. Observe, excelência, que Idelbrando Diógenes PG de Oliveira já foi promovido a terceiro sargento, no entanto, só vai atingir esse interstício mínimo em 14 de setembro de 2019. Os impetrantes já atingiram esse interstício mínimo em 29 de abril de 2019 e não foram promovidos. No entanto, o que ainda vai atingir foi, havendo de ter tratamento isonômico entre as pessoas de Idelbrando, Diógenes PG de Oliveira e os impetrantes, conforme quadro abaixo. Todos esses quadros estão constando da inicial. O militar Idelbrando passou à frente dos impetrantes, na questão promocional, como na questão de antiguidade, devendo a Justiça corrigir esse erro, promovendo-se, entretanto, com direito à atenção ao princípio da isonomia. Ressalto, excelência, que essa questão de promoção no âmbito da Polícia Militar, ela está por demais complicada, porque pessoas mais modernas, policiais mais modernos, estão sendo promovidos em detrimento de policiais mais antigos, quebrando, assim, a questão da hierarquia. Apesar de iniciar o curso em 3 de setembro de 2018, apenas em 2 de novembro foram convocados para realizar a matrícula, mesmo estando cursando em regime de internato. Essa turma foi por demais prejudicada. Foram levados a Mossoró, e somente em novembro matriculado, mesmo já estando cursando. Então, é uma turma que foi por demais sofrida. E a turma de Natal, de Pau dos Ferros, foram todos promovidos, inclusive com vários sem interstício, demonstrando a morosidade estratégica da administração com a finalidade de não proporcionar a conclusão do curso em tempo hábil, o qual seria o último requisito para a promoção dos impetrantes, a graduação de terceiro sargento, tendo em vista a existência de vaga suficiente, com o BG 2010, de 19 de 11 de 2018, para sua promoção, com data prevista a 31 de dezembro de 2018. Olha, excelência, o tratamento desigual depreendido com os impetrantes é percebido pela simples leitura do BG 228, de 14 de 2018, que publicou a ata de conclusão do curso da turma 2018.1. No mesmo dia de conclusão, ainda, no mesmo BG, previu a solenidade de promoção a terceiro sargento, sendo realizada em 31 de 12 de 2018. Tratamento diverso dos impetrantes, que, apesar de iniciar o curso em 3 de setembro de 2018, só em 12 de novembro tiveram o direito de se matricularem no curso, ainda pela morosidade da administração. O tratamento diferenciado, excelência, por exemplo, a turma de 2018.1, ela concluiu o CFS e foi publicado no BG no mesmo dia. A turma de 2018.2 concluíram o CFS e apenas 19 dias após foi publicado em VG. A turma de 2018, no mesmo dia da publicação da ata de conclusão do curso, fora designada a data da promoção, BG 237, de 31 de dezembro de 2018. A turma 2018.2 não fora prevista solenidade de promoção, não tendo qualquer previsão para a promoção, BG 025, de 5 de fevereiro de 2009, mesmo havendo vaga, conforme BG 2010, 19 de 11 de 2018. Havia vaga suficiente tanto para a turma 2018.1 como para 2018.2. E, mais importante, há militares mais modernos que realizaram o curso e foram promovidos. Idelbrando é um caso concreto. Houve de respeito o quê? A antiguidade. Por quê? Porque o Idelbrando é mais moderno do que os impetrantes. A preterição, porque
a pessoa de Delbrando, a nota foi muito inferior e, inclusive, a sua colocação também. E, mesmo assim, ele foi promovido. O que buscamos, através do presente mandado de segurança, Excelência, é o tratamento isonômico. Se Delbrando, que não tinha o interstício mínimo e ainda não detém esse interstício, foi promovido, por que os impetrantes, que hoje já detêm o interstício mínimo, não foram promovidos? Tratamentos desiguais na mesma instituição, isso não é possível. Fere de morte o princípio da isonomia. E ainda mais, Excelência, a questão da preterição. Este é o fundamento que embasa o presente mandado de segurança, que objetiva a promoção dos impetrantes à graduação de terceiro sargento da Polícia Militar, em observância ao princípio da isonomia e a questão da preterição. Nos casos de preterição de direito, além dos impetrantes serem reclassificados quanto à sua antiguidade, o Instituto gera também efeito na esfera financeira, de tal forma que faz jus a receber as diferenças remuneratórias entre a graduação de cabo para sargento, tal como destacado pelo desembargador Amaury Moura, em caso semelhante envolvendo policial nos autos mandado de segurança 2013-001669. 4, julgado em 5 de 6 de 2013. O caso, ora trazido à análise, diz respeito à missão do comandante do Polícia Militar em fazer a promoção para os impetrantes da mesma forma que fez para Delbrando e muitos outros. Qual é o grande problema hoje na Polícia Militar com relação às promoções? Porque não se chama a turma 2004 completa, se tiver as exigências para a promoção, faça o curso e promova, mas não. Sai pegando turma de 2012, 2011, 2007, 97, enfim. É um verdadeiro samba do crioulo doido. E pior ainda, Excelência, fere direitos dos impetrantes. Por quê? Porque deveriam ter sido promovidos de igual forma como Delbrando, mais moderno do que este, com notas inferiores, inclusive, e sem o interstício foi promovido. Esse é o cerne desse mandado de segurança. O que nós objetivamos, Excelência, e esperamos deste Egrégio Tribunal de Justiça, é que seja reconhecida a afronta ao princípio da isonomia, né? E também a questão da preterição. Finalmente, espero os impetrantes que seja julgada procedente a primeira apresentação, conhecendo e dando provimento ao apelo em atenção ao princípio da isonomia, reconhecendo a preterição, uma vez que policiais mais modernos foram promovidos na frente dos impetrantes, sem o interstício mínimo, por ser de direito e de justiça. Com a palavra, desembargador Saraiva. Senhor presidente, em analisando este feito, no primeiro momento eu encaminhei pela denegação da ordem, mas pela sustentação trazida pela doutora advogada, eu vejo a necessidade de reexaminar alguns aspectos não detectados, como disse, neste primeiro momento. Daí, deixarei para apresentar o voto, no segundo momento, na quarta-feira próxima, para melhor examinar a matéria. Não sei se os colegas já voltaram ou se querem. Eu gostaria de melhor adequar. Pede vistas do processo, eu sou porque está relator. votado. Pede vista para se prova qual é o problema. Eu pedi vista do meu processo. Hein? Suspende Suspende o julgamento. para o dar É uma melhor tirar do examinada, mesmo, não Bador mesmo. Saraiva. Mas está votado. Tirar de mesa. Tira de mesmo, Bador. Alguma coisa assim, reexaminar. Alguém Eu pode, quero reexaminar. alguém pode retirar o voto e depois vota novamente. Suspende o julgamento, porque a sessão já se iniciou. Isso, já houve suspende o sustentação julgamento. oral, suspende o julgamento, ele trará na próxima Então, doutora oportunidade, Cátia, pelos o argumentos relator que ele já está aduziu. requerendo a suspensão do julgamento para, em face da sustentação oral, reexaminar o processo e os demais aguardam. Eu vou retirar o Ok. voto, aí voto posteriormente. Tem um outro pedido de preferência, agora é no processo físico, é o 6, pauta do dia, é uma execução em ação civil originária, exequente ao município de Guamaré, executado no estado do Rio Grande do Norte. O relator desembargador Cláudio Santos, aqui tem a suspeição da desembargadora Maria Zeneide Minha. Então, eu passo a presidência ao desembargador Vigílio. Uma presidência e o relator é o desembargador Cláudio Santos, não é isso? Isso.
Doutor advogado, Obrigado. tem 15 Tá com a minutos palavra. para a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, ilustre membro do Ministério Público. Em 2009, quando o Estado do Rio Grande do Norte divulgou o índice de ICMS do município de Guamaré, tal municipalidade identificou que a metodologia utilizada pelo Estado, especialmente para apurar o IVA, o índice de valor adicionado, como Vossa Excelência sabem, é o que mais influencia no índice final de ICMS, o município de Guamaré verificou que o Estado estava aplicando a metodologia em desacordo com a lei complementar, que é a norma regente desse tema. Esgotadas as vias administrativas, em janeiro de 2010, o município ajuizou a presente demanda com o objetivo de corrigir esse índice, que passava a vigorar a partir daquele mês, de janeiro de 2010. Então, o objetivo da ação não se referia a nenhuma parcela pretérita, apenas parcelas vincendas. Em 2012, esse egrégio tribunal, ele julgou totalmente procedente a pretensão autoral, determinando que o Estado do Rio Grande do Norte procedesse à retificação do percentual de valor adicionado referente ao município de Guamaré, a fim de serem observados os critérios da Lei Complementar 6390, operando, por conseguinte, o necessário ajuste relativo ao índice de repasse dele decorrente. Tal decisão transitou em julgado em 2017 e, ato contínuo, o município apresentou a execução. E, nesta execução, o município apresentou os cálculos, demonstrativo de cálculo, se referindo a todas as parcelas que se venceram no curso da ação, de 2010 a 2016. Acontece que o Estado resistiu a essa pretensão executória, sustentando a tese de que a execução deveria se limitar ao ano de 2010, porque, na inicial, o município só apontou aquele mal feito em relação ao ano de 2010, até porque o município não poderia prever que aquela conduta irregular se persistiria, se projetaria para os demais anos. Só que não existe razão jurídica nenhuma para que essa execução se limite ao ano 2010. O comando judicial, que transitou em julgado, determinou que o Estado procedesse os ajustes necessários a partir do ano de 2010. Então, necessariamente, isso vai influenciar nos índices dos anos seguintes, por uma razão muito simples. A Lei Complementar 6390, em seu artigo 3º, parágrafo 4º, estabelece o seguinte: o índice, o IVA, corresponderá à média dos índices apurados nos 2 anos civis imediatamente anteriores ao da apuração. Então, se esse tribunal reconheceu que o índice de 2010 estava incorreto, necessariamente, desembargador Glauber, isso influenciou na definição do índice de 2011, que influenciou na definição do índice de 2012 e assim sucessivamente. Então, não se tem como ajustar o índice de 2010 e isso não tem influência nos demais índices, porque a própria lei regente da matéria diz que o índice ele é formado pela média dos anos imediatamente anteriores. Então, não tem como o tribunal apontar um mal feito em relação a um determinado ano e não se projetar para os anos seguintes. E, além do próprio comando judicial que transitou em julgado, o artigo 323 do CPC também dá guarita à pretensão executória do município. Tal dispositivo estabelece: na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação e prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. O município de Guamaré está pleiteando apenas aquelas prestações que se venceram no curso do processo. Quando o município ajuizou a ação, em janeiro de 2010, só estava em vigor o índice de 2010. Então, o município não poderia prever que o Estado iria ainda persistir naquele erro. Então,
apesar da decisão judicial, que foi proferida em 2012, o Estado continuou a aplicar uma metodologia em desacordo com a lei complementar. Então, até por economia processual, não se pode exigir da parte que todo ano se promova uma nova ação quando o tribunal já identificou que aquela metodologia ela está em desacordo com a lei complementar. Há precedentes do STJ e desta própria Corte que, interpretando esse artigo 323 e o antigo 290 do CPC de 73, assentaram que as prestações vencidas e vincendas no curso do processo têm natureza de pedido implícito, as quais devem ser contempladas na sentença, ainda que não haja requerimento expresso do autor na inicial. Nos memoriais que eu fiz chegar às vossas excelências, eu mencionei essa tese, que foi proclamada pelo STJ, e transcrevi 2 acordos, um da relatoria da ministra Nancy Andrighi, de 2017, e outro do ministro Salvo de Figueiredo, de 99. Quer dizer, uma jurisprudência já totalmente consolidada. Em relação à jurisprudência desse tribunal, eu mencionei um agravo de instrumento 2017-004500, dígito 6, do relator desembargador Vivaldo Pinheiro. Em todas essas situações, tanto o STJ como essa Corte proclamou que aquelas parcelas que se vencem no curso do processo necessariamente estão incluídas na condenação, ainda que não haja pedido expresso do autor. Então, transitado e julgado, o município de Guamaré tem direito à repercussão financeira decorrente do ajuste do ICMS a partir de 2010 até 2016, que são aquelas parcelas que se venceram no curso do processo. Então, para finalizar, o pleito do município de Guamaré é que se homologue os cálculos apresentados pelo município e que aponta a repercussão financeira do ajuste do ICMS, do índice de ICMS de 2010 a 2016. Obrigado. O voto, embora disponibilizado, carece de alguma consideração do relator e eu começo pelas próprias palavras proferidas pelo ilustre advogado da tribuna, quando ele fala que, necessariamente, os números de 2010, representados a partir de um percentual obtido pela média, ele necessariamente teria que se refletir nos anos posteriores, 2011, 2012, 2013. Isso, ao meu ver, não é verdadeira essa afirmação, porque em todos os anos, os índices mudam e o valor financeiro representado por esses índices também mudam, dependendo da atividade econômica daquele município e dos demais municípios do estado do Rio Grande do Norte, para os quais essa verba é distribuída. O que está previsto, salvo engano, na Lei Complementar 24.975, que trata de direito financeiro e da repartição de receitas, se afastando do direito tributário, portanto, sendo meramente direito financeiro, porque o direito tributário vai até a chegada dos recursos no erário público, daí para frente a repartição se trata de direito financeiro. E uma outra afirmação também, que não me parece verdadeira, máxima vênia, é que o artigo 323 do Código de Processo Civil, ele permite que se faça uma projeção linear das parcelas vincendas para casos como tais. Mas, por exemplo, numa relação de locação residencial ou comercial, pode-se prever que não pagou 3 meses e se execute, se não pagar, os outros meses do contrato, porque o valor é fixo. Neste caso, eu entendo, como está posto no meu voto, que deve prevalecer o ano de 2010.
E os demais anos, a partir da próxima decisão, terão que ser liquidados ano a ano, observadas essas premissas postas na ação. Então, devo também ressaltar, senhor presidente, que, como está posto no que diz respeito às decisões do STJ, e vou citar aqui apenas duas para não cansar os ouvintes. Por exemplo, essa da primeira sessão da relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ele diz: a sentença, qualquer que seja a sua natureza de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça a obrigação de pagar a quantia de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos. É o que eu imagino que deva acontecer com este processo. E o ministro Gugel de Faria, o Luiz Alberto, aqui conterrâneo, de ilustre família siridoense, também, agora em 2016, diz algo parecido: juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica. Então, eu não encontrei elementos que me permitissem dizer que o título executivo tinha determinado valor. Ele era líquido, extreme de dúvida, principalmente quando se trata de execução contra a fazenda pública. Absolutamente o nosso cuidado é o mesmo no particular ou na fazenda pública. Mas na fazenda pública, até, senhor procurador, pelo baixo nível de exaustão da tese do Estado, que não absolutamente enfrentou essa questão de maneira muito rígida, o Estado não trouxe números, o Estado não trouxe absolutamente nada, só disse o tempo todo que não devia, que estava certo. E isso pode ser até que aconteça em outros municípios do Estado pagar a menor ou pagar a maior, porque realmente as normas que guardam a repartição de receitas dos municípios arrecadados inicialmente pelo Estado não estão sendo efetivamente observados, como se provou nesse próprio processo. Então, o voto está exposto desde há uns 2 dias, e eu, aqui, além dessa questão de estender valores que eu não conheço, não posso apurar, quem tem que apurar é a parte, eu estou dizendo que não posso estender para o exercício financeiro subsequente, dada a ausência de liquidez e certeza desses títulos para os anos seguintes a 2010. De qualquer forma, estou reconhecendo, e aqui está exposto o valor de 24 milhões, ao invés de 78 milhões que estão sendo executados, como o título exigível, inclusive em observância à tese fixada no julgamento do recurso especial 11.34.186 do Rio Grande do Sul. De forma, senhor presidente, que as minhas argumentações, as minhas razões de decidir estão expostas no meu voto, examinei, recebi memorial, recebi advogados, recebi e verifiquei todos os elementos do processo, o que só me permitem concluir por esse entendimento, Excelência, e é como eu voto. Vossa Excelência conclui pela denegação da segurança, não é isso? Nos termos do voto. Não, Ela... não é execução. Execução A e execução. sentença. Homologação dos valores apresentados. Procedência parcial. Procedência parcial dos pedidos da execução. Perfeito. Eu colho os votos dos eminentes desembargadores Roberto Guedes, Com relator, excelência. desembargador Vivaldo Lima, Vivaldo Pinheiro, desembargador Saraiva Sobrinho, desembargador Amilcar Maia, desembargadora Maria Zeneide, desembargador
Ibanez Monteiro. Senhor presidente, eu tenho umas considerações a fazer neste processo. A decisão que se está a executar determina a retificação do percentual do valor adicionado, o chamado IVA, referente ao município, e definido nas portarias 58 de 2009 e 104 de 2009 da Secretaria de Estado de Tributação. A decisão não diz qual é o índice, diz que deve ser adotado a metodologia fixada na Lei Complementar 63 de 2009, que estabelece a fórmula de calcular esse índice de aplicação para o valor adicionado. Significa dizer que a Secretaria de Tributação deve calcular a média dos 2 últimos anos anteriores, a média desses valores dos 2 últimos anteriores, para fixar o índice para o exercício seguinte, que aqui no processo é o de 2010. A alegação do município no processo de conhecimento é de que os cálculos estavam sendo feitos tendo por base a média e não o valor efetivamente arrecadado. Daí, haveria um prejuízo, porque a média pode ser inferior. Há uma variação de arrecadação do município conforme a economia cresça ou decresça naquele município, conforme a atividade econômica. Então, esse índice é variável ano a ano. Daí a necessidade que a lei fixou de estabelecer a média. No entanto, quando nós vamos para a execução, os cálculos são apresentados estimando essa média que a parte entende como aplicável para o repasse aos municípios. E vem os índices. O cálculo apresentado pelo município começa com os números a partir de 2010, mostrando a arrecadação em 2010. Mas o índice que ele quer corrigir é o de 2010. Portanto, eu teria que partir da média dos índices de arrecadação de 2009 e 2008 para chegar a esse número de 2010. Ele não traz os números de 2008 e 2009 nem faz o cálculo dessa média para dizer que esse valor que ele pretende receber do Estado, que ele pretende cobrar na execução, correspondem à média. Nos embargos à execução, o Estado diz que os cálculos são diferentes do que ele apresenta, porque aquele percentual definido nas portarias 58 e 104 consideram essa média. E aí ele apresenta que para 2010, sem mostrar os números arrecadados, mostra também só o percentual, o cálculo seria 11,7557% de um exercício, mais 7,5186% do segundo exercício, feita a média, daria o percentual de 9,6367%, que seria Excelência, o índice de 2010. Uma colaboração com sua palavra. Todos esses números, eles estão aqui expostos também no parecer muito bem colocado pela doutora Carla Amico, no parecer do Ministério Público, que inclusive opina pelo cumprimento da sentença restrito ao exercício financeiro de 2010. O parecer desta feita foi aos detalhes, o que é muito interessante para nós ter elementos de um órgão como o Ministério Público, e quando se trata de dinheiro público, mais ainda, quer dizer, ela trouxe aqui o valor adicionado, o índice do valor, dos anos subsequentes, do ano anterior, e na execução, a parte trouxe essas informações relativas aos 2 anos anteriores, a partir dos quais se estabelece o índice para o ano de 2010. Então, eu observei muito esse aspecto e me pareceu muito claro isso também. É só a contribuição que eu tenho a dar à palavra de Vossa Excelência. Mas, vereador Cláudio, eu que estou querendo contribuir com o voto de Vossa Excelência. Vamos adiante, vamos com nossas contribuições.
Mas nas planilhas apresentadas na execução, os valores começam a partir de 2010. Começam a partir de 2010 e trazem esses índices dessa forma. Então, o Estado diz, a média não é essa que o exequente pretende, é 9,6367. E prossegue, então, dizendo que as portarias estariam corretas. No entanto, tais portarias foram retificadas pela portaria 014 de 2013. Veja que a sentença, que o acórdão da relatoria da desembargadora Zenei é de 2012. Quando o Estado foi cientificado da decisão do tribunal, transitou em julgado, ele cumpriu. Editou a portaria 014 de 2013 e, a partir daí, mudou os critérios conforme determinado no acórdão. Então, os critérios daquelas portarias já não subsistem mais, porque veio a portaria de 2013 e mudou, seguindo a lei complementar 63. Então, estou a dizer que, num primeiro momento, para o exercício de 2010, as planilhas apresentadas pelo município não trazem os elementos para eu estabelecer o índice para 2010, para dizer que aquele praticado pelo Estado tem uma diferença desfavorável ao município no valor que ele aponta, que o município aponta. O município aponta na execução. De Guamaré aponta uma diferença que, atualizado para hoje, a diferença apontada aqui, originariamente é de 11.745.522,66. Daí vem a correção monetária e os cálculos dos demais exercícios a partir de 2010 até 2016. Então, eu já não tenho esse valor como certo, apontado pelo Estado para agora, apontado pelo município para homologar como sendo esses 11 mil devidos, resultantes dessa diferença de índice. Porque eu não tenho como aqui os elementos para encontrar o índice e a diferença entre o que foi praticado, repassado pelo Estado, e o que foi decidido no acórdão, porque o acórdão não diz qual é o índice. Diz apenas que deve ser aplicado o índice conforme a lei complementar. E que as portarias 58 e 104 não o teriam feito. Muito bem. Então, considerando que nem esse valor de 2010 eu tenho como certo, porque eu não tenho os números para chegar ao índice, e ainda assim, se estiverem certos, a partir de 2010, aí sim eu tenho os números arrecadados, que estão na planilha, para os exercícios de 2011 e 2012, porque o de 2013 foi retificado pela portaria da Secretaria de Tributação, a portaria 014. Então, a partir de 2013, eu não sei mais se esses índices, o Estado deixou de cumprir a decisão judicial. Parece-me que não, porque a portaria 014 veio exatamente para retificar isto aí. O raciocínio do município de que, constatada a incorreção dos índices, teria repercussão no exercício seguinte. Ora, mas eu precisaria demonstrar isso. E não me parece que está demonstrado, até porque o município não considerou a portaria 014, nem disse se ela está certa ou errada. É como se ela não existisse, mas ela existe, está aqui citado nos embargos do Estado. Então, eu tenho aqui elementos diferentes para alterar esse cálculo. No entanto, como o relator considerou apenas o exercício de 2010 no voto dele, se o tribunal entender que a execução se limita a 2010, eu vou discutir só o índice de 2010. Se o tribunal entender que a pretensão executória alcança os exercícios até 2016, aí eu vou mostrar que há uma portaria de 2013 corrigindo o índice. E veja que os índices apresentados pelo exequente são variáveis a cada ano, porque depende da atividade arrecadatória do Estado. Então, se nós compararmos aqui as planilhas do exequente,
No exercício 2010, ele apresenta uma diferença de 11.745.000 e tal. No exercício de 2011, ele apresenta uma diferença de 4.940.000. Olha só, o exercício de 2010, 11 milhões. O exercício de 2011, 4 milhões. O exercício de 2012, o Estado repassou mais, ele está apresentando um valor negativo de 4.442.000. Quer dizer que o município recebeu a mais do que o Estado deveria repassar. Já em 2013, ele aponta 10.420.000. E em 2014, 21 milhões. Então, veja que os números são muito variáveis, simplesmente para eu dizer que esse índice não está correto. Então, vou encerrar meus comentários, minha contribuição nesses aspectos e mostrando que eu tenho que começar do exercício de 2010 até 2012. A partir de 2013, eu tenho uma portaria nova, que aí penso que não haveria mais o que executar. E se o tribunal entender que alcança 2012, 2010, 2011, 2012, eu preciso ter esses índices confirmados, que não me parece que simplesmente apresentar aqui. Eu tenho que começar de 2010, porque a sustentação diz que o índice é aplicado pela média, e então estaria a ser aplicado a média da média. Mas não me parece demonstrado isso no processo. São índices variáveis que dependem dos números de arrecadação, a começar de 2008, e eu só tenho a partir de 2010. Então, nesse caso, minha conclusão é mais ampliada do que a do relator, que é o julgar parcialmente procedente, mas com amplitude maior de mandar verificar esse valor de 2010 a calcular de 2008 e 2009. Senhor presidente, é assim que eu penso no voto. Que não diverge do relator, Vossa Excelência não diverge, Não. amplia Eu amplio a extensão espectro da extensão do voto de Sua Excelência. Embargador Glauber Rigo, como vota? Senhor presidente, eu compreendi que há divergência do desembargador Ibanez, porque o voto do relator ele limita ao exercício de 2010, mas já homologa o valor que é apresentado pelo exequente. E o desembargador Ibanez não, ele não faz essa homologação. Ele julga procedente a impugnação e determina a reabertura da execução. Da liquidação, né? Reapresentar esse meu voto, senhor presidente, é no mesmo sentido do relator pedindo venha a divergência, até porque está dito de forma clara pelo desembargador Cláudio Santos que essa obrigação era do Estado em apresentar eventual excesso de execução, e não o fez de forma genérica. E com relação aos demais exercícios, de fato, eu compreendo e coloquei essa questão que entendia que seria objeto de debate aqui na Corte, que o acórdão ele limita ao exercício de 2010, que até porque... Pois não, o que o desembargador Ibanez está pretendendo é que o Estado deveria ter feito. Exatamente. Então, eu, em resumo, acompanho o relator. Pois não, Vossa Excelência então acompanha o relator na íntegra. Desembargador Gilson Barbosa. Igualmente acompanho o relator. Desembargador Cornélio. Diante de tanto aí, o desembargador Cláudio Santos fez um voto assim bem claro, com os valores, né, líquidos, com base na planilha do Ministério Público, né? E o desembargador Ibanez veio com uma coisa que não resolve, né? E nem ficou tão claro, e na realidade seria um papel do Estado. Então, eu vou acompanhar o relator, confiando nos dados e no voto dele que foram bem lançados. Desembargador Amaury Moura. Também, senhor presidente, eu vou acompanhar o relator na sua integralidade. De fato, a decisão, ela cingiu-se tão somente a questão dos critérios estabelecidos nas portarias 58 e 104, ambas de 2009. E não houve, pelo menos ao que me consta dos autos, qualquer efeito prospectivo em relação às prestações, aos índices a serem calculados futuramente,
e não poderia fazê-lo também, porque o pedido foi exatamente em relação àquele ano. Por isso que, com todas as vezes, eu penso que não seria de se aplicar a regra do Código de Processo Civil trazida na tribuna pelo doutor advogado. E, de fato, inclusive, houve modificação da situação de fato, através da publicação de outra portaria, e a portaria 014, que não foi objeto de discussão. Por isso, eu me acosto inteiramente ao voto do relator. Quanto à questão de valores em si, eu penso, e como disse o desembargador Cláudio Santos, o Estado é que deveria fazer, demonstrar que o cálculo estaria equivocado ou não. Não houve demonstração quanto a esse aspecto, e nessa parte, apesar do bem elucidado voto do desembargador Ibanez quanto à questão de fato, que realmente explicitou bem, eu me acosto ao relator, senhor presidente. Então, eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, julgou procedente os pedidos nos termos do voto do relator. Por maioria. Vencido Parcialmente, né? parcialmente, julgou parcialmente procedente os pedidos nos termos do voto do relator. Vencido em parte o desembargador Ibanez Monteiro. Eu devolvo a presidência à sua excelência, desembargador João Rebouças. Agradeço a Vossa Excelência a sua presidência, dando continuidade aos julgamentos. Processo físico extra pauta do dia, tem o mandato de segurança da relatoria do desembargador Cornélio, Elis, Regina de Abreu Freitas e outros impetrantes, impetrado o secretário da Administração e do Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Está em mesa, excelência? Está em mesa. É uma Pode questão relatar aqui, e votar. que já vota todo dia, eu vou ler só a emenda. É mandado de segurança, servidores da Secretaria Estadual de Administração e Recursos Humanos, pretensão de progressão funcional por capacitação gerencial prevista na Lei Complementar Estadual 432/2010, preenchimento dos requisitos previstos no artigo 20 da mencionada lei para progressão de um nível gerencial, somente pela impetrante Elis Regina de Abreu Freitas. Alegação de inexistência de decreto governamental regulamentando a modalidade de progressão. Argumentação que não pode ser óbice ao direito do servidor. Inexistência de ofensa à lei de responsabilidade fiscal. E eu estou concedendo a segurança somente para uma servidora que somente ela preencheu os requisitos legais. Por todo exposto, voto pela parcial concessão da segurança, julgando procedente o pleito tão somente em favor da impetrante Elis Regina de Abreu Freitas, a fim de determinar que a autoridade coatora proceda com a sua mudança de nível de assistente administrativo GMN 11 para nível 9, para analista administrativo GNM 1, nível 2, nível remuneratório 1, com efeitos remuneratórios retroativos à data da impetração do presente mandamos. É como voto. E denegando em relação aos outros, porque não preencheram os requisitos legais. O voto do relator está disponível. Se há alguma matéria conhecida da corte, se há algum destaque, algum esclarecimento. Então está proclamado o termo do voto do relator. Pauta anterior tem embargo de declaração e mandado de segurança da relatoria do desembargador Cláudio Santos. Embargado ao Estado do Rio Grande do Norte, embargada Maria de Fátima Araújo de Azevedo. Está em bem, excelência. Esses embargos é o número 2? É o 2, isso. Eu estou dando provimento com efeitos infligentes ao aclaratório pelas razões delineadas no voto. É uma questão absolutamente simples. Houve um equívoco e eu estou reconhecendo que o Estado tem razão. Estou dando efeito infringente aqui à coisa, porque é uma questão mais de material, de formas que, como exposto, eu estou votando nesse sentido. O voto está disponibilizado. Algum destaque, algum esclarecimento? Então está proclamado o termo do voto do relator. Próximo é agravo interno em recurso especial em agravo do instrumento. Agravante é o município de Natal, agravada FG Pedrosa Imóveis Limitada. É da vice-presidência da relatoria do desembargador Vigílio. Está em mesa, excelência? Está em mesa, senhor presidente. Como é matéria já fixada por orientação de paradigmas diversos, eu leio apenas a ementa que pode esclarecer a questão processual civil tributário, agravo interno, decisão que nega o seguimento ao recurso especial
aplicação de paradigma julgado na sistemática do recurso impeditivo, RESP 11.111.202, São Paulo, tema 122, execução fiscal, IPTU, contrato de promessa de compra e venda de imóvel, legitimidade passiva do possuidor, promitente comprador, e do proprietário, promitente vendedor, decisão recorrida que se alinhou à orientação fixada pelo STJ, argumentação do agravante insuficiente a ensejar a modificação do deciso, agravo interno conhecido e desprovida, como voto deste processo. Também o voto do relator está disponibilizado. Se há algum destaque, em sintonia com o tema 122 do Superior Tribunal de Justiça, se há algum esclarecimento, está proclamado o voto do relator. Próximo é da relatoria de Vossa Excelência, está com a palavra, senador Gil. A origem é 15ª Vara Civil, agravante é o Banco do Brasil, advogado Rafael Durande, agravado é Cici Prado, advogado Armindo Augusto, processual civil ao grau interno, decisão que nega seguimento ao recurso especial, aplicação de paradigma julgado na sistemática do recurso impeditivo do RESP 973.827 do Rio Grande do Sul, tema 2461, tema 246, melhor, revisão de contrato bancário, capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 ano, possibilidade dos pactos firmados após 30 de março de 2000, quando expressamente pactuada a decisão recorrida que se aliou à orientação fixada pelo STJ. A argumentação do agravante suficiente a ensejar a modificação do deciso. Agravo interno conhecido e desprovido, senhor presidente. O voto do relator está disponibilizado. Está em sintonia com o tema 246 do Superior Tribunal. Se há algum destaque, algum esclarecimento. Proclamado o cheiro do voto do relator, unanimidade. Pauta do dia, processo físico. Tem uma ação direta de constitucionalidade da relatoria desembargadora Judite, não está em mesa. O 6 já foi julgado, o 7 é embargo de declaração e mandado de segurança, embargante Carla Maria de Araújo Costa, embargado Estado do Rio Grande do Norte, relatoria desembargador Cláudio. Se tiver em mesa, pode relatar e votar, desembargador. Pela senhora Carla Maria de Araújo Costa, Estado do Rio Grande do Norte, embargado, ele, no meu entendimento, deve ser rejeitado porque a alegada omissão não ocorre, de formas que, como está no arrazoado do voto, breve arrazoado, eu estou rejeitando os embargos, negando provimento, portanto. O voto está disponibilizado a matéria conhecida da Corte, se há algum destaque. Proclamado o termo do voto do relator. O 8 também, embargo de declaração e mandado de segurança, embargante do Estado do Rio Grande do Norte. O 8, Estado do Rio Grande do Norte, e a senhora Jacileide Bezerra de Lima Barros, e na ocorrência de qualquer dos vícios relacionados no artigo 1022 do CPC. O voto externado está na linha dos precedentes desta Corte, aos quais eu me alio nessa hora. Da mesma forma, o voto está disponibilizado, se há algum destaque. Matéria também pacificada na Corte. Está proclamado o cheiro do voto do relator. O próximo embargo de declaração é mandado de segurança, embargante Rômulo Carlos Palácio, é embargado do Estado do Rio Grande do Norte, relatoria desembargador Vivaldo. Está com a palavra, desembargador Vivaldo. Da mesma forma, excelência, embargo de declaração em mandado de segurança que denegou a segurança, eu estou entendendo que não há obscuridade, nem contradição, nem omissão, e estou conhecendo e rejeitando os embargos. Isso. Está proclamado o termo do voto do relator. Não há nenhum destaque, a matéria é pacificada na Corte. O 9 é uma arguição de inconstitucionalidade em apelação civil, suscitante a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, interessada Raimunda Nazira da Rocha Calife, e interessado o Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Rio Grande do Norte, a relatoria desembargador Cláudio. Está em mesa, excelência. Excelência, este incidente de arguição, originário na primeira Câmara, questiona a resolução da mesa da Assembleia Legislativa 05012, que dispõe sobre a remuneração dos cargos públicos na reestruturação administrativa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Acho até, senhor presidente, em comentário aqui en passant, que outras tantas ações que tramitam na Justiça Estadual possam ser melhor encaminhadas a partir desta decisão do plenário do tribunal.
O Ministério Público, por meio do excelentíssimo Procurador-Geral, opinou pela procedência da arguição, declarando-se a inconstitucionalidade do anexo 2 da Resolução 050/2012, por violação dos artigos 37, inciso 10, da Constituição Federal e 26, inciso 10, da Carta Potiguar. A parte apelante atravessou petição de folhas, formando fato superveniente consistente na Lei Estadual 10.289, 2017, que disciplinou e, no seu entender, convalidou a matéria fundamentada na Resolução 50, 2012. Eu entendo que essa lei posterior não pode absolutamente convalidar e digo o seguinte: o excelentíssimo e queridíssimo juiz convocado, Dr. Roberto Guedes, quando estava ocupando aquele gabinete, havia suscitado esse incidente na tramitação da apelação civil, que agora vem, portanto, à mesa deste plenário. E, realmente, essa resolução trouxe modificação na remuneração dos servidores da Assembleia. Eu continuo entendendo que somente através de lei formal é possível se reestruturar um órgão, um poder, e trago aqui alguma informação sobre o artigo 37 da Constituição, seu inciso 10, e digo o seguinte, concluindo, senhor presidente: é irrelevante, outro sim, o advento da lei estadual 10.289, a análise da constitucionalidade da indigitada resolução, pois o entendimento adotado pela Suprema Corte é que a norma constitucional é ato nulo, de modo que o vício de origem é insanável, não podendo lei superveniente convalidar ato normativo originalmente inconstitucional. Tanto exposto em consonância com a MP, julgo procedente a presente arguição, declarando a inconstitucionalidade formal do anexo 2 da Resolução 50/2018. É com o voto, excelência. O voto do relator está disponibilizado. É bom que se faça um registro, que aqui essa reformulação administrativa ela teve reflexo na remuneração dos servidores. Quando essa acomodação administrativa não reflete na remuneração, a gente tem sempre aceitado isso, mas o caso aqui é porque há esse reflexo na remuneração. Algum destaque, algum esclarecimento sobre o voto do relator? Então, está proclamado nos termos do voto do relator. O 12, 13, não mesa, né, Eduardo Amilcar? Não mesa. Isso. E o 11 também não. Então, esgotado o processo físico, agora aos colegas se há algum processo físico que independe de pauta em mesa. Vamos passar ao julgamento do processo judicial eletrônico. Os votos já são proferidos, do conhecimento de todos. Os recursos que não estavam em mesa na sessão passada já foram apreciados. Se há algum esclarecimento sobre os votos proferidos. Senhor presidente, só... Pois não. Vossa Excelência permite, o 8º, na relatoria do desembargador Ibanez, o desembargador relator está votando pela concessão. Mas essa matéria eu divergi, estive ausente em 2 sessões, não sei se a corte aqui mudou, mas havia aqui a posição consolidada de, neste caso, denegação, que é uma ação civil pública. Qual é essa? Claro, número... Concurso público, né? 8º. Concurso público. De que aí não havia o cargo... A maioria é pela denegação. E Vossa Excelência é o relator do acórdão. Pois é, não, mas porque o desembargador Ibanez também votava pela denegação. Aí, não sei se de repente, que não existe o cargo. No entanto, Tem dúvida com essa relação. Pois Aí que até demorei muito a votar. Votava pela denegação. E aí mudou. Aí, de repente me convenceu. Não mudei, desembargador Glauber. Questão do processo. Neste caso, o edital previu a quantidade de vagas que existia para essa região. Não é porque no cargo não existe. Não, o cargo não existe naquelas regiões que nós já analisamos.
Aí eu fiquei aqui, como que o Estado publica o edital e diz que tem tantas vagas, o candidato é aprovado dentro daquelas vagas existentes, e eu vou dizer que não existe a vaga. Mas porque não existe o cargo. É isso que a gente Mas eu estou dizendo que, neste caso, o edital... Como é que se faz um concurso que não tem um cargo? É por isso aí que eu... Eu dei uma examinada no Isso é voto. até improbidade E se você faz um concurso que não tem um era cargo. que Para o- que cargo fazer o concurso? Que tinha sido aprovado dentro do número de vagas, não era? Foi E isso que eu que o acompanhar. edital desse concurso aqui, para essa Como é, Esbardou? direct, teria vaga. Pode ser para cadastro de reserva, mas pra, se não tiver vaga. Esbardou Amilcar disse que olhou... Não, tem eu um cargo, eu mas não me para qual verifiquei. cargo? Não existe o cargo na lei. Eu tinha a O cargo mesma com suas dúvida. atribuições, claro. Eu tinha a mesma dúvida que Vossa Excelência tinha. Mas o que me fez acompanhar o relator é porque, na fundamentação do voto dele, disse que ele foi aprovado dentro do número de vagas que estava prevista no edital para aquela região. 140, se não me falha a memória, não foi de Barra do Ibanez? 140. Também tá. A fundamentação para a gente denegar, nos outros casos, é que não existe o cargo. Isso. Essa foi a minha É uma dúvida. posição, isso. Esbardou Mauri, aí, não sei se recorda, denegando. Porque não existe o cargo. Mas me diga uma coisa. Esse cargo, professor de educação especial, não existe? Não. Pelo menos a gente tem decidido. É o tradutor de Libras. Inclusive uma ação civil pública para que Isso. seja criado o cargo. Né? Isso. Doutor Eudo aí pode... Desculpe, mas eu acho que o relator pode dar uma reexaminada nisso, não, desembargador Ibanez? Olha, são directs diferentes. Exato. Primeira, Na de segunda, Natal terceira, não existe, décima porque se não direct. tiver na de Natal, no Para interior é que a não ação tem. civil É. pública Se não tem refere-se Natal, à no interior não vai 12ª ter. direct lá da região oeste, Mossoró e tal. Para essa aqui, eu não sei se não tem o cargo, o edital diz que tem. Veja que eu sempre defendi o contrário disso aqui. Naquela região em que não tinha o cargo, em que não havia o cargo criado. Nessa aqui, o edital diz que tem a vaga para essa direct aqui, não é a mesma de lá. Sim. Para essa Todos direct, eles que é têm diferente das previsão outras. no edital. Exatamente. Todos A eles gente têm. denegava E nós temos porque... denegado. 21, dizendo que não existia o cargo. É. Eu não sei, o desembargador Cornélio disse que foi o desembargador Ibanez justamente que trouxe Foi a matéria, não existia o exatamente, cargo. foi quem inaugurou. Foi. inaugurou a... Inaugurou a Cada brincadeira. processo A- é diferente. a tese Isso aqui da é uma di- eu só tô inexistência dizendo de que isso aqui vaga- é uma direct diferente. Eu não sei se para essa aqui não tem o cargo, porque não é o que corresponde àquela ação civil. Então está. Eu não, Peraí, não tem. vamos. Por maioria está denegado aqui pelo placar do PJE. Tá. Vencidos desembargador Cláudio, desembargador Amilcar, desembargador Ibanez, impedimento da desembargadora Zeneide. Mas olha, vamos esclarecer isso melhor, não é? Não? É verdade. Desembargador Acho Cláudio- que deveríamos aclarar isso melhor. Se ninguém for fazer, eu vou pedir visto aqui no sistema. É o 8, é? É o 8. Pronto, eu pedi visto. Pronto, então na mesa, perfeito. o oitavo, Porque aí desembargador tá Cláudio pede botando- vista. É interessante dar uma tá. examinada Não, peraí. nesse detalhe do edital. Então os demais estão todos proclamados os termos do relator e já consignados no processo judicial eletrônico e o oitavo, pedido de vista do desembargador Cláudio. Há algum processo que depende de pauta que esteja em mesa? Então, não havendo mais nada a ser tratado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a apresentação.